Olá, olá! Estamos chegando aqui na Rádio New Life Web Rádio e também na Rádio Teresópolis AM em 1510. Você que nos acompanha pela Terê TV, canal 11, nosso muito obrigado. Você que está com a gente aqui no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, nosso muito obrigado também. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Ao meu lado está ela, Tati Misael. Tudo bem, Tati? Graças a Deus, tudo bem, Cláudio. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E por isso nós estamos alegres e gratos, né? É verdade. Porque o Senhor é bom, Cláudio. Com certeza, né? Isso aí, as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, a cada manhã, sobre as nossas vidas, está se renovando também sobre a sua vida, meu querido e minha querida que nos acompanha. Semana, então, bênção pura sem mistura. Bênção pura, Cláudio. Agradecer ao Senhor. Hoje foi um dia santo, daqueles assim, glória! Isso. Né? Porque o Senhor não fala para passar na prova, né? Isso, dando glória a Deus, vamos dar glória a Deus. É verdade. É aquilo que eu sempre falo no programa, Cláudio. As pessoas, às vezes, quando a gente fala do Senhor estar presente nas nossas vidas, as pessoas acham que a gente não vai ter adversidade, que a gente não vai ter problema nenhum. Engano seu, filho. Você vai ter. A diferença é quem vai estar com você. Porque esse te garante a vitória, né? Amém. E eu estou muito grato, Senhor. Foi um dia, assim, abençoado, onde eu estou glorificando o Senhor, porque eu sei que o melhor dele está por vir. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, e você já sabe, quando nós estamos neste estúdio, desse lado, com esse, você sabe que tem convidado, não é isso? E quem vai apresentar o convidado de hoje pra gente é você, Tati Misael. Olha, Cláudio, eu conheci ele e eu me divirto muito. Você se diverte, Você fica rindo, né? Fico rindo. Ah, tá. Fica só lá no feed, só rindo. Por conta das respostas dele, sabe? Porque são realmente, assim, muito edificantes, mas ele faz de uma forma, assim, bem descontraída. Mas quem vai contar um pouquinho desse trabalho que ele vem fazendo é ele mesmo, o pastor Gustavo Marques. Deixa eu botar ele aqui, então. Cadê ele? Ó, chegou. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria estar participando desse programa abençoado, feito para abençoar muitas vidas. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor Gustavo Marques. Estamos aqui no Palavra de Vida e é uma honra ter o senhor aqui para trazer uma palavra de vida, né, para essa juventude nesse tempo, né, o qual nós estamos vivendo. Legal demais. Que bom, né? Vocês têm esse programa, Palavra de Vida. Eu tenho certeza que essa palavra tem trazido vida para muita gente que está escutando vocês, que assiste. Louvado seja Deus pela vida de vocês, né? Que vocês continuem aí levando essa palavra bonita. E para mim é um privilégio, é uma honra ter sido convidado para estar aqui com vocês participando. E o pastor Gustavo aceitou rápido, rapaz. O pastor Gustavo, eu acho que ele é kamikaze, né? Porque ele não conhecia muito bem. A Tatiana mandou mensagem, ele já de prontidão, não, vamos fazer e tal, tamo junto, né? Embolado e misturado e tamo aqui. O pastor, o senhor é bem jovem mesmo, hein? Pois é, tem que ser para cima, né? Eu falei com a Tatiana, falei, olha, hoje eu estou à noite pregando aqui na igreja, mas depois do culto, estou disponível, né? 10 da noite, 10 e pouco, estou em casa, pode me mandar o link, que a gente participa, e se é para falar de Jesus, não pode perder tempo não, né? É verdade. Tatiana. Conta um pouquinho quem é, né, o pastor Gustavo Marques, para quem não conhece, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu já acompanho um pouquinho, mas também quero conhecer mais a respeito de quem é o pastor, o jovem, né, pastor Gustavo. Conta pra gente um pouquinho. Pois é, Tatiana, sou jovem, né, mas assim, já estou passando um pouco da idade jovem. É azeite, pastor, conservador. Eu estou hoje com 35 já, né, tenho dois garotinhos aqui, 2 filhos, um de 10, um de 7. E eu sou pastor há 12 anos. Então, com 23 anos, eu formei, fiz faculdade de teologia. Comecei, então, com 19, né? Entrei para a faculdade. Comecei muito novo mesmo, com 19 anos. Fui estudar teologia, aí
fiz os 4 anos do curso, com 23, comecei o ministério em Minas Gerais. Uhum. Eu sou pastor da Igreja Adventista e a gente começou cedo lá. Uhum. E há 12 anos, aí, assim, né? Comecei numa cidade do interior de Minas chamada... na verdade, o primeiro ano foi em Belo Horizonte, depois foi para Sete Lagoas, depois eu fui para Juiz de Fora, fiquei a maior parte do tempo lá. Fiquei cerca de 7 anos lá, 7 a 8 anos. E eu estou no Rio há quase 2 anos. Uau. Uhum. E dentre essas atividades que eu desempenhei, hoje eu cuido especificamente da área de jovens. Uhum. Eu cuido não de uma igreja, mas eu fico numa sede administrativa que coordena cerca de 300 igrejas aqui no Rio. Uhum. Então eu cuido de jovens para essas cerca de 300 igrejas, né? Claro que essas igrejas têm os pastores, mas os projetos para a área de jovem, eu estou, né, como responsável aí. Jesus, né, em primeiro lugar, mas ele tem me colocado nessa responsabilidade, né, que é cuidar dessa geração. Vou tentar, né, pastorear de alguma maneira essa geração. E é muito difícil lidar com o jovem, pastor. Eu sei que é uma pergunta clichê, corriqueira, mas a gente tem que perguntar, é difícil lidar com esses jovens? Ainda mais, eu vou falar do jovem do Rio de Janeiro. Pois é, o jovem é uma... Vamos lembrar quando nós éramos mais jovens, né? É uma fase de muita ansiedade. A gente tem ansiedade. O jovem ele tem ansiedade quanto à vida sentimental. Tanto é que lá no Instagram, a maior parte das perguntas são relacionadas à vida sentimental. Eles querem se resolver nessa área. Tem a questão da vida profissional, né? O desempenho financeiro, econômico, né? Então, a pessoa quer se formar. E os dilemas da vida espiritual, que acaba que a vida sentimental e profissional interferem diretamente na vida espiritual. Então, respondendo a sua pergunta, é difícil, mas é muito prazeroso, porque o jovem ele é muito sincero. A vantagem de trabalhar, eu trabalhei com igrejas e agora só com jovem, a vantagem do jovem é que não tem formalidade. Pode ser você mesmo, falar assim de maneira transparente. O jovem gosta disso. O jovem ele não gosta que a gente fique enrolando demais para falar, fazendo volta. O jovem é direto. E isso é muito legal, né? Porque a gente acaba tendo alguém sincero para ouvir e para falar também. Então é desafiador, mas é muito prazeroso. Então, pastor, e nós estamos vivendo um tempo assim, onde a gente se fala muito que hoje nós temos a juventude do mimimi, uma juventude um tanto quanto sensível, que não consegue lidar com muitos problemas. E como é para o senhor, hoje, avaliar, já que o senhor trabalha, né, com tantas pessoas diferentes, né, e, ao mesmo tempo, com a mesma necessidade, como é esse impacto nos dias de hoje, trabalhar com jovens? Pois é, nós estamos vivendo em dias difíceis, né, onde as ideologias querem alcançar o coração do jovem. Hoje, agora mesmo, há pouco eu estava na igreja, hoje falando sobre isso na igreja, né? Que Deus tem projetos lindos para o jovem. E o inimigo de Deus, Satanás, ele quer destruir esses projetos. E a fase onde ele mais ataca esses projetos de Deus é na juventude. É na juventude que as grandes escolhas são feitas. É na juventude, inclusive, que as tentações que a gente tem que lutar na fase adulta, elas não são apresentadas. Hoje, como adulto, a gente luta contra situações que nos foram apresentadas lá na adolescência ou na juventude. Então, é um desafio, porque com a internet, né, tem tanta coisa legal como essa, né, que a gente está fazendo aqui, mas a internet também encurtou o espaço para as tentações, para os perigos. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Por exemplo,
Antigamente, na minha época, se o jovem queria acessar pornografia, ele teria que ir numa revista, numa banca, numa locadora. Hoje está na palma da mão o celular. Eu estou dando esse exemplo para dizer que as ideologias estão da mesma maneira. Elas estão num vídeo no Instagram, num vídeo no YouTube, estão por trás de uma celebridade falando ali, ele abre o celular e essa ideologia já é jogada na mente dele. Então a gente tem hoje uma juventude, eu falo da minha juventude aqui, uma juventude mesclada, que às vezes vai para uma universidade e acaba indo para uma tendência. O mesmo jovem, nessa mesma universidade, vai para um caminho oposto. Então, não é uma juventude igual. Isso torna mais desafiador, né? Porque ninguém tem o mesmo pensamento. E o grande desafio é dizer para o jovem o seguinte: olha, por mais que existam muitas filosofias, por mais que existam muitas teorias e muitas ideologias, o jovem cristão tem um parâmetro, que é isso aqui, que é a palavra de Deus. Amém. Então, em meio a tantas coisas, o nosso desafio é fazer o jovem ler mais a Bíblia, orar mais, para que ele não venha se contaminar com essas ideologias que fazem, como você perguntou, Tatiana, essa geração do mimimi, essa geração do sensível demais, né? Então, eu acho que o nosso desafio é esse, levar a palavra, levar o jovem a estudar a Bíblia. Eu lembro do jovem, por exemplo, da Bíblia, como Daniel, que estava no meio de Babilônia e se manteve fiel aos princípios. Então, é possível hoje em dia viver no mundo que a gente vive, com tanta ideologia, com tanta teoria, e se manter fiel, né, em meio a essa Babilônia moderna que a gente vive. É verdade, estamos numa Babilônia moderna. E como passar, né? Porque, como o senhor falou, né, tem muita informação chegando na mente do jovem, né? É difícil até dos pais, né, terem um controle, né, diante disso. E com essa questão de ideologia, chega muita pergunta difícil em relação à ideologia, e principalmente a esse momento dessas narrativas ao qual nós estamos vivendo, para o senhor? Olha, sabe o que é surpreendente? Que, por mais que existam, como eu disse, né, muitos jovens com diversas linhas de pensamento, a maioria da juventude, ela se mantém assim, consciente do plano de Deus. A gente tem, sim, gente que vai para um lado, gente que vai para o outro, gente que quer mudar o texto bíblico para defender tal ideia, mas a maioria faz um coro correto do que a Bíblia diz, né? Em relação a todo tipo dessas ideologias aí que a gente está vendo serem difundidas aí na mídia. Então, eu acho que a juventude cristã, ela respira, né? Eu acho que ainda a maioria tá consciente. Agora, para os pais, né? Você falou uma coisa interessante, uma pergunta interessante. Eu acho que, como a gente escuta muito jovem, a gente percebe que a maioria dos problemas, das dúvidas que surgem, quando você vai conversar com o jovem, você percebe que elas surgiram lá no início e que elas poderiam ter sido evitadas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, com uma presença assim, dos pais. Às vezes eu recebo pai que fala assim: pastor, conversa com minha filha, para que ela possa escutar e mudar tal, sobre esse assunto, sei lá, do namorado, ou disso, ou daquilo. Aí, a gente conversa porque o pai está pedindo e tal, mas a pergunta é assim, se a tua filha não escuta você, que é o pai ou a mãe, ela não vai me escutar. Talvez até escute por respeito. Mas quando é que a gente perdeu o contato com o filho e agora a gente depende do pastor de jovens, tudo bem, a gente está aqui para servir, para tentar falar alguma palavra que talvez iria salvar ou mudar a mentalidade dessa jovem.
Então, eu diria assim para os pais que estão me escutando, principalmente os pais que têm filhos pequenos, sejam amigos dos seus filhos, né? Seja você a pessoa que seu filho possa abrir o coração, possa tirar dúvidas, possa conversar, porque quando ele se tornar jovem, ele vai ter menos dúvidas e ele não vai ser tão vulnerável às muitas ideias que vão ser apresentadas para ele. Por quê? Porque ele já conversou o que tinha conversado dentro de casa, né? Então eu diria assim, claro, eu lido com jovens, mas eu sempre falo, quer salvar o jovem de amanhã, dê presença para as crianças de hoje. Porque hoje eu cuido de jovens que sofrem grandes dilemas por conta de um passado não terem pais, muitas vezes cristãos, mas não muito presentes na vida dos filhos. Eu pensei que o senhor ia falar, quer salvar o jovem de amanhã, dê presente para ele hoje. Porque muitos pais compram o filho com presente, né? E acham que estão fazendo mal bem. E aí não é isso, né? Tentam barganhar, né? É uma troca. O presente da criança é presença, né? Isso aí faz toda a diferença. Então, eu acho que esse é um caminho assim que a gente vai ter uma geração melhor no futuro, né? Pais cristãos, gente, não vamos terceirizar a educação religiosa dos filhos, não só religiosa, mas a amizade também, principalmente, para a gente ter uma juventude saudável, né? Espiritualmente e emocionalmente lá na frente também. Nós somos da Igreja Presbiteriana, IPR aqui em Cape Cod, em Hyannis, e os nossos pastores têm muitas preocupações, né, com o jovem, com o adolescente, com as crianças, e sempre estão nos orientando. E nós, as mulheres, estamos tendo um momento muito especial com a nossa pastora Zali, onde foi apresentado para a gente um livro, A Experiência da Mesa. E eu não vou lembrar a autora aqui, mas é, assim, algo que tem mexido muito com esse grupo que tem ido estudar junto com a pastora. Porque fala que a gente está deixando de dar importância a esse tempo de sentar à mesa às refeições, de conversar, de trocar uma ideia, de brincar um joguinho e de conhecer mais. E a gente falou muito sobre isso na pandemia, que era um tempo de mesa. Era um tempo de estar juntos. O Senhor permitiu, com essa intenção, o nosso ponto de vista, de aproximar as pessoas. E esse livro, assim, tem falado muito forte a questão dessa situação, onde um casal de pastores dedicaram 30 anos da vida deles e em um estudo, a estatística era que é mais comum, é mais alto o número de pessoas que frequentam igrejas se divorciarem. E isso trouxe um grande conflito à mente dessa pessoa que escreveu esse livro, aonde ela falou, o que eu fiz 30 anos da minha vida dentro da igreja para estar acontecendo isso? E aí o Espírito Santo começou a mover no coração dela, mesa, 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 e ela começou a buscar. E aí, com o passar do tempo, com esse livro, ela conversando, ela foi começando a perceber que os jovens, crianças, que tinham tempo de mesa com os pais, era mais difícil se envolver com droga, com muitas outras coisas que estão hoje, né, invadindo as nossas casas. E que essas crianças tinham uma mente mais sadia. E o que o senhor falou aí me deu esse entendimento, é isso mesmo? É isso mesmo. Que o tempo de mesa faz diferença? Perfeito, é exatamente isso aí. E hoje, com o jovem, né, que eu falei aqui das crianças para se tornarem jovens melhores, exatamente como o exemplo, Tatiana, que você deu, mas com o jovem também, se porventura, né, o pai perdeu e tal esse momento, nem tudo está perdido, não. Você pode fazer isso também. Hoje, a gente percebe, essa linguagem de sentar à mesa é o que Jesus fazia, né? Ele sentava com as pessoas, ele conversava com as pessoas e nessa conversa gerava intimidade, gerava confiança. E nessa confiança acontecia transformações. Então, para trabalhar com jovens, é uma coisa que é tanto para um pastor de jovens, para um líder de jovens de alguma congregação, ou para o próprio pai, né? Sentar à mesa ainda é muito atual.
né? Vá lanchar com esse jovem, senta com ele, conversa com ele. Às vezes a gente acha que uma mensagem de púlpito vai transformar, às vezes transforma, porque é Deus quem faz a obra. Mas é muitas vezes na conversa da mesa que essas transformações vão acontecer. Então, essa é uma das estratégias, até com o trabalho de jovens aqui, que a gente fala para os nossos líderes, né? Sente à mesa com seus jovens. O que é isso? Não só comer, né? Comer principalmente, mas vão para um esporte juntos, vamos fazer um piquenique, vamos para a praia aqui juntos, vamos jogar futebol, vamos fazer alguma coisa para que vocês passem tempo juntos. E esse tempo junto vai fortalecer, inclusive, a vida espiritual. Outro dia a gente fez uma pergunta para os jovens aqui. Como é que você fala de Jesus para o seu amigo? E assim, né? A igreja presbiteriana, a igreja adventista, a gente tem todo mundo, as igrejas mais tradicionais, né? Que são igrejas fortes, tem material, tem livro, tem folheto, tem estudos. E a gente também produz muito material, né? E a gente fez uma pergunta para saber justamente qual desses materiais o jovem usava para falar de Jesus. E a resposta foi assim: eu falo de Jesus quando eu convido meu amigo para jogar futebol com os amigos da igreja. O outro fala: eu falo de Jesus quando eu chamo a minha amiga aqui para assistir um filme. Então perceba, não estou dizendo que os materiais não são importantes, mas a estratégia de alcançar o coração do jovem é a amizade, é o relacionamento, é sentar à mesa. Né? Que o próprio jovem usa para alcançar um ao outro e que nós, líderes de jovens, pastores ou pais ou líderes de igreja, deveríamos também fazer, né? Usar essa estratégia. Então, é a estratégia de Jesus, né? Sentar à mesa com a juventude e isso vai ser um benefício para a transformação deles. Amém. Bom, estamos ouvindo aqui o pastor Gustavo Marques batendo um papo aqui no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Fique aqui até o final, que tem uma palavra de vida para você, jovem. Hoje é especial para você, jovem, de 0 até 113 anos. Fica tranquilo, né, pastor? É isso aí. Você que está com a gente também na Rádio Teresópolis AM1510, aqui na Tere TV, canal 11, na New Life Web Rádio. Nosso muito obrigado, continue com a gente. Eu quero só voltar um pouquinho, pastor. Quando o senhor, né, recebeu essa chamada para poder lidar com o jovem, o senhor não refugou, não pensou, poxa, com um jovem logo, né? É um pouquinho de dor de cabeça, o que eu vou fazer até, de repente, Deus mostrar a estratégia, o senhor, de repente, não vou pegar essa situação, não teve esse momento, não, pastor? Olha, eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens. Eu comecei o ministério, assim, no coração, até vontade de trabalhar. Por quê? Porque a minha juventude, ela foi muito, muito intensa com Deus, de descobertas, de querer me guardar, né, nessa questão da vida sexual, espiritualmente querendo ter uma experiência com Deus real, não só aquilo que eu escutava nos púlpitos. Então eu vivi tanta coisa de altos e baixos, que de alguma maneira eu tinha vontade Deus colocou isso no meu coração, de tentar transmitir para o jovem, de que apesar dos altos e baixos que ele tem, Deus também pode usá-lo. Então Deus colocou essa palavra no meu coração, esse desejo de transmitir isso. Então quando veio o trabalho para trabalhar, veio o chamado para trabalhar especificamente com jovens, eu achei desafiador, mas eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu tinha no coração, um desejo, né, de fazer também. E quando eu comecei o ministério, quando eu disse antes de eu trabalhar em Sete Lagoas, no interior de Minas, eu fui 1 ano, eu dei aula de ensino religioso numa escola, no colégio. E aí, nesse colégio, eu dava aula para o ensino médio e ensino fundamental. Então, trabalhando com adolescentes e jovens. Para mim, isso aí foi uma das maiores escolas, porque naquele ano eu dava aula de ensino religioso e era um capelão, fazia aquele trabalho espiritual com os alunos. Então, eu comecei a receber todos os dias uma demanda de adolescentes. E aí eu pensei, uau, esses são os problemas que eles enfrentam.
essas são as dificuldades que eles vivem. Aí lembrei da minha adolescência, que era mais ou menos isso também, mas eu pensei, olha isso. Então é isso que eles... E aí por isso que eu dei aquele conselho. Muitos desses adolescentes com problemas em casa, família, vida sentimental, sabe? Esses 3 pontos, né? Espiritual, familiar, sentimental. E eu percebi, poxa, é uma geração que precisa ser pastoreada. E aí, quando eu fui ser pastor de igreja, eu pensei assim, bom, normalmente a gente vai visitar as famílias, mas a gente quase nunca visita um adolescente, visita o jovem. Vai na casa dele e fala assim, não, eu vim visitar o Tiago. Aí os pais falam, vim visitar, é ele? Não, eu vim visitar ele hoje. Ah, ele tá lá no quarto, então chama ele lá que eu vou visitar ele, eu vou bater um papo com ele. E aí a gente começa a ter uma ótica para uma geração que muitas vezes é pouco pastoreada e precisa, eles são carentes, eles são intensos, e eles estão disponíveis para fazer grandes coisas para Deus, mas eles precisam ser olhados, né? Os problemas deles serem levados a sério. Nós, como adultos, a gente fala, besteira, essa é ansiedade porque está gostando da menina, mas para quem está vivendo, isso é um assunto muito sério, espiritualmente falando. A pessoa acha que Deus a abandonou porque não está dando certo ali aquele lance. Então, assim, eu tinha essa vontade, né, de trabalhar especificamente, de pastorear. Então, foi desafiador, mas foi muito prazeroso também. Foi uma satisfação. É interessante, né? A gente vai ouvindo e realmente é a forma que eu também visualizo. E o senhor falou de como que você prega Jesus, como você leva Jesus aos seus amigos, e eu vivi uma situação onde eu presenciei isso hoje. Uma pessoa estava do meu lado e ela riu, ela falou assim, olha que engraçado. A gente estava assistindo um jogo de futebol essa semana com os colegas, tudo jovem, e uma pessoa não acredita em Deus. E aí, eu acabei de receber uma mensagem de uma das pessoas que estavam lá, que não é nem tão firme, mas ele quer provar a existência de Deus para aquela menina. E aquilo, a pessoa que estava do meu lado, não vou falar por questão de ética, ela chegou e falou comigo assim, ela é mais firme, mas ela se surpreendeu, porque a falta de entendimento de Deus na vida daquela menina está aproximando o outro de Deus. Olha a ligação que está sendo feita, né? Então, é um jogo de futebol, onde estava vendo lá a seleção brasileira jogando, e, de repente, quem é o assunto? Deus. Deus, olha aí, que legal. E um jovem vai influenciando o outro, né? Com certeza. As coisas de Deus, né? Ou não, se o jovem não estiver firme, ele acaba indo por outro lado. Mas que legal, que bom que esse jovem aí, né, tá querendo falar sobre Deus para o amigo. É isso aí. Jovem é intenso, né? Eles compartilham ideias, experiências. Isso é muito legal. E uma pesquisa que saiu recente, pastor, mostra que o pastor é o que ganha menos almas, né? Porque quem ganha mais são as ovelhas, por causa justamente do relacionamento que o senhor acabou de citar. E dentro disso, eu falo para o senhor, qual a orientação, né? Principalmente assim para as igrejas, na questão do jovem, né? Porque o jovem é tido como barulhento, né? É barulhento, né? E aí, deixa o menino fazer barulho ou não deixa fazer barulho? Como é que faz, pastor? Pois é legal vocês falarem isso, porque toda igreja tem essa fama, né? De que o jovem é o oba-oba, é só festa e tal, né? A gente usa aqui uma expressão de 3 letras. CRM. Comunhão, relacionamento e missão. Só relacionamento sem comunhão e sem missão não adianta. Então, CRM, comunhão, relacionamento e missão. Essa é a dica que eu daria para a gente trabalhar com o jovem. Comunhão com Deus, vida de oração, leitura da palavra de Deus, para que ele tenha a sua própria experiência com Deus. O relacionamento é o que vai fortificar, que vai ajudar ele a se manter firme. Quantos jovens que a gente perde em todas as igrejas, né? O número de jovens que se afastam de Jesus. E a gente percebe que, aqui mais uma pesquisa legal que a gente já fez aqui também, eram os motivos pelos quais os jovens se afastaram.
E, normalmente, o jovem não se afasta por conta da doutrina, por conta de alguma situação. Ele, na pesquisa, dizia assim, eu não lembro o percentual de cabeça, mas a primeira e a segunda opção dava quase 50% do todo. E a primeira era falta de amigos, e a segunda era problema de relacionamento com alguém lá da igreja, ou seja, envolve relacionamento e amizade do mesmo jeito. E aí você percebe que quase 50% dos jovens relataram que saíram da igreja por conta de relacionamento. De alguma maneira ou de outra, né? Então, comunhão, relacionamento, a gente precisa promover mesmo. Então, um acampamento de jovens, um passeio, um pequeno grupo, né? Uma cela, cada igreja tem um nome, mas essa coisa precisa acontecer. E a missão. A gente precisa trabalhar no jovem que ele não pode ser isento. Isso aqui é muito interessante, gente, porque nós estamos vivendo uma geração diferente da nossa, que tinha como natural, como respirar, pregar o evangelho, ou pelo menos vontade de pregar. Hoje, a gente está vivendo uma geração que eu acho que aí nos Estados Unidos, pelo que eu visitei só os Estados Unidos 2 vezes, mas vocês conhecem a cultura aí. Mas eu tenho um amigo que diz assim que, em alguns países da Europa também, que é assim, eu só vou falar se me perguntarem, né? Eu tenho que respeitar o espaço da pessoa, então eu não posso sair pregando, é muito agressivo pregar. E a gente tem uma geração aqui no Brasil também que está começando a pensar assim. Então, missão para eles se der, eu prego. Se não der, eu fico caladinho. Então, eu acho que esse é um ponto. Por isso, comunhão, relacionamento e missão. A gente precisa ensinar para a nossa juventude que precisa pregar, gente. A gente tem que usar a voz, os recursos, os dons, o talento, a internet, o que tiver ao nosso alcance para falar de Jesus. Porque se a gente não fala, um outro evangelho que não é de Deus está sendo pregado aí nas mídias. É verdade, verdade. Então a gente precisa trabalhar esse tripé. A dica é essa aí: comunhão, relacionamento e missão. Amém. Tatiana? Com certeza, né? A gente tem visto que é uma situação que realmente dá certo, né? Para criar valores nessa juventude, como o senhor mesmo falou, onde se não é Deus, vem outras informações. Então a gente tem que levar a Deus. E o que falaram com o senhor, pelo que o senhor pesquisou, realmente é assim. A gente não tem essa liberdade que muitas vezes nós temos no Brasil e não aproveitamos aqui. Porque aqui é mais rigoroso essa questão. As nossas crianças, ela não pode ir com uma blusa para a escola, por exemplo, escrito Jesus. Há uma repressão, a gente teve conhecimento de uma criança que falou que o livro que ela gostava quando estava sendo questionada as crianças era a Bíblia Sagrada. Então, assim, realmente aqui nós temos uma outra... Nós temos a visão de que nós temos que levar a palavra, né? Até usamos a internet com essa intenção. Porém, somos limitados. Olha. Lamentavelmente, nós somos limitados. Mas nós cremos que o Espírito Santo, né, tem movido os corações a buscar estratégias para que o nome dele seja exaltado todo o tempo, né? E o senhor usa também a internet, né? E eu tenho visto, e eu já falei que eu me divirto muito, mas eu vejo 2 situações que o senhor já até falou a respeito, que é a questão sentimental. Nossa, como o povo, né, a juventude está ansiosa para viver esses momentos. E, ao mesmo tempo, sempre eu vejo assim, entre essas necessidades, eu vejo uma questão de aceitação. Eu vejo que o jovem tem uma dificuldade muito grande de se aceitar. Eu sou feio. Devo chegar na varoa? Estou apaixonada. Sempre tem essas perguntas. É isso mesmo. Falta de confiança, muitas vezes, né? Essa insegurança que o jovem tem. Eu comecei a falar de relacionamento, a isca que eu uso ali, né? É o bom humor, às vezes, para atrair, a gente acaba falando de assuntos mais sérios, né? Mas
Esse é um assunto que, para mim, se tornou um assunto de suma importância. Por quê? A gente perde muitos jovens por conta de escolhas erradas na vida sentimental. Eu não sei na igreja de vocês, mas na minha a gente perde muitos jovens, assim, que namoram gente sem temor a Deus, aí daqui a pouco esfriou na fé, abandona a igreja e segue outro rumo, e aí daqui a alguns anos, talvez, né, volta ou não. E aí, esse foi um dos assuntos. Eu tava assim, a gente fica muito chateado toda vez que vê um jovem talentoso, dedicado nas coisas de Deus, mas que não aguenta mais esperar a pessoa certa e acaba falando, já que não apareceu, eu vou namorar que tem, né? A pessoa que surgir. E aí esse namoro vai levando ele para ultrapassar outros limites, e aí o final é triste normalmente. E aí eu comecei a falar desse assunto, né? Esse assunto e minha esposa também fala disso, né? A gente conta como se encontrou, como a gente esperou, cada um na sua saga, né? E orando por alguém e buscando ser fiel. E a gente tenta falar para o jovem assim: olha, vale a pena ser fiel. Se você for fiel hoje, Deus vai te honrar lá na frente. E aí, é exatamente essa ansiedade que a gente vê lá. As pessoas estão sempre perguntando: ai, Deus prepara. Mas Deus escolhe para mim, ou eu tenho que sair para buscar, e se eu ficar na minha igreja aqui vai aparecer alguém, se não aparecer, como é que eu faço? E aí a gente vai tentando dar dicas para dizer assim, olha, não saia do trilho, mantenha-se fiel, vai aparecer alguém especial, você tem que fazer sua parte também, mas é um assunto que para mim se tornou mais do que um assunto de entretenimento, de passatempo ou simplesmente engraçado. Claro que a gente usa o bom humor, né, como eu disse, para ser uma isca, mas para mim é um assunto muito sério, porque infelizmente a gente tem perdido muitos jovens por conta da ansiedade nessa área da vida e por conta dessa insegurança também, de achar que não merece alguém tão legal assim, e aí acaba se sujeitando a um namoro tóxico, alguém que não é tão fiel a Deus. Eu não vou encontrar alguém melhor. Então você tá bom, né? Essa pessoa aqui tá bom para mim. Então a gente tem muito disso e acaba que se tornou uma missão, né? Pelo menos lá dessa parte do meu ministério no Instagram, tentar conduzir, né? Acalmar o coração desses meninos para eles não escolherem errado, né? Porque as consequências são eternas. E olha que interessante, toda vez que eu coloco alguma coisa assim, eu costumo receber um feedback no direct. Te perguntar, né? Como é que é o feedback? Como é que é né, a participação desses jovens, de repente mandando um direct, né, querendo perguntar mais, abrindo até o coração, né? Como que funciona? Então, eu atendo assim, eu tenho o meu ministério aqui, então o Instagram se torna assim, é corrido para mim, mas eu atendo muitos jovens todos os dias, assim, que toda vez que eu coloco vídeos, eu recebo muitos directs, assim, e exatamente assim, desabafando, conversando, querendo tirar mais dúvidas. E eu tento responder todo mundo aqui, o máximo que eu posso, eu pego, já vou, respondo, coloco. Mas tem um feedback muito legal, eles confiam, né? Mas tem um feedback que é interessante também, que é de pessoas adultas que passaram por aquela situação na juventude. Eu recebo, por exemplo, assim, pastor, isso mesmo, fala para os jovens, porque hoje, olha só, eu estou casado há tanto tempo e eu vivo exatamente isso, porque lá no passado eu não fiz. Então, por favor, pastor, se eu tivesse escutado isso antes. Gente, muitos casos assim. E aí, quando eu tenho um jovem que está em dúvida sobre algum assunto e tá. Sabe quando o jovem
quer uma resposta para dar força para ele fazer o errado, e ele, às vezes pergunta só para... Sabe a resposta, né? Aí eu digo para ele assim, olha, o que eu mais queria, se eu pudesse ter um objeto aqui para me ajudar a pastorear jovens, é ter uma máquina do tempo para te mostrar como vai ser o teu futuro se você continuar nesse namoro, se você continuar por esse caminho, se você ir. Porque igual a você, eu atendo, eu falo para ele assim, eu atendo hoje adultos que é você daqui a 10 anos. Então, você tem hoje a escolha direitinho, porque agora parece fácil, mas daqui a pouco vai vir as consequências. Então, é um desafio, mas é muito legal também a parte positiva, né? Que é maior. São jovens que agradecem. Pastor, fiz isso, tomei essa decisão. Pastor, esperei encontrar. Alguns aqui do Rio de Janeiro, né? Que eu tive o privilégio de celebrar casamento, ou de ser convidado para celebrar, porque esses jovens ali estão felizes porque esperaram em Deus. Então, é gratificante, né? É desafiador, mas... Como eu disse no início, o jovem ele é muito sincero. Ele percebe quando você está preocupado com ele de verdade. E é nesses casos que ele acaba, no final, assim, escutando. E louvado seja Deus, muitos desses jovens têm aceitado o convite de Jesus, têm voltado para Deus, têm tentado organizar a vida para agradar a Deus. E a gente fica feliz por isso, né? A gente louva a Deus por isso. Amém. Ok, estamos conversando aqui com o pastor Gustavo Marques, você que está acompanhando a gente aqui na New Life Web Rádio, nosso muito obrigado. Você que está com a gente também na Rádio Teresópolis, na Tere TV e no nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, muito obrigado. Se inscreva, né? Dá um like aí, ajude a gente, né, com essa palavra de vida, de orientação para você que é jovem. Pastor, em meio à pandemia, qual foi o termômetro dos jovens em meio à pandemia, né? Eu sei que ainda o Brasil continua ainda, né, com muitas situações, mas o jovem gosta de festa, gosta de estar junto, gosta, né, esse social que o senhor falou até anteriormente e tudo mais. Mas como é que tá, né? Muito jovem fazendo muita pergunta difícil, como é que funciona? Então, foi até interessante. A gente, claro, acho que todas as igrejas nós tivemos né, alguns jovens pararam de ir à igreja, mas nós tivemos a maioria dos jovens, isso foi muito legal e surpreendente, se envolvendo nos trabalhos sociais, né? Aqui nós tivemos, ainda mais no Rio de Janeiro, tem muitas comunidades, as comunidades carentes, precisando de alimento, precisando de ajuda. E nós tivemos aqui a juventude na frente dos mercados, recolhendo alimento, montando cestas básicas. Então, eu achei interessante que a parte de missão para o jovem, ele teve uma grande oportunidade de trabalhar para Deus nessa pandemia. O jovem gosta disso, né? Ele gosta de prática, de ação. Se você dá um trabalho missionário, né, de missão na rua, ele muitas vezes acha mais legal do que uma coisa lá na igreja e tal. Então, eu achei que nessa pandemia, pelo menos a nossa juventude aqui, surpreendeu positivamente, né? Claro, a gente teve que cancelar eventos. Aqui eu faço, uma das minhas funções aqui é fazer eventos para jovens, né? Agora, em julho, a gente vai ter um evento aqui nas margens da Avenida Brasil, ali na Arena Deodoro. Arena Deodoro. Arena Deodoro, não sei se você conhece, né? Ali nós vamos ter um culto estilo drive-thru, né? O drive-in. E a gente tem os carros ali e tal. Então, meu objetivo é fazer evento para eles. Só que nessa pandemia a gente teve que cancelar os eventos. Praticamente não tivemos eventos. E foram substituídos pela missão, né, da rua. Então, nesse caso aí, especificamente, para o jovem, eu achei que ele teve uma oportunidade grande. Doação de sangue também. A gente fez muita doação de sangue. Levamos os nossos jovens aqui para o Hemorrio para eles doarem sangue para ajudar quem precisa. Então, nas crises, a gente tem a oportunidade
manifestar ainda mais o amor de Jesus para as pessoas. Né? Amém. Pastor, a gente teve uma das pessoas que participaram aqui do nosso programa, a evangelista Sabrina, e um dado me chamou muito a atenção, e foi em questão do suicídio entre crianças e jovens, que aumentou muito entre crianças de 10 anos a 15 anos. E, assim, isso é uma preocupação muito grande, né? Ainda mais depois de tudo que foi vivido, porque é muito novo essa questão da pandemia, né? Parou o mundo. E qual, assim, o senhor que trabalha com jovem, qual, assim, o senhor acha que é a orientação para o pai, para lidar com as crianças, para falar? Porque a gente vê muito a questão de o senhor está passando em confiança, né? Os jovens procuram o senhor por confiança. E como aquele pai que ainda não conseguiu despertar isso nos seus filhos, o senhor orienta para que ele faça, para que ele consiga chamar à mesa já que o filho não conhecia a mesa? Correr atrás do tempo perdido é sempre mais difícil, mas não é impossível. Eu acho que esse pai vai ter mais trabalho, mas ele não pode perder mais tempo lamentando, ele tem que começar de onde ele consegue. Sair com o filho, vai no shopping com o filho, come um sanduíche, tenta fazer uma coisa diferente e vai ganhando, pouco a pouco, o terreno desse coração jovem. Eu acho que, claro, né? Eu tenho 2 filhos aqui, então, assim, meus filhos ainda não são jovens. Eu tenho experiência como pastor, em pastorear jovens, mas não tenho experiência ainda como pai de jovens, né? Uhum. Então, eu sei que esses pais devem ter desafios maiores ainda, porque os filhos, eles crescem, eles recebem influências. Mas eu posso dizer um pouco como filho. A minha mãe, ela, na simplicidade dela, ela tomou uma postura muito interessante. Meu pai não era evangélico, não era cristão, e ela todos os dias fazia o culto familiar. Ela lia uma meditação juvenil, né, baseada na Bíblia que a gente tem, com temas, né, do juvenil, da criança e tal. E ela não deixava um dia de fazer isso. Aí, quando ia dormir, ela sentava do lado da cama e conversava e tal. Quando eu era jovem, ela sabia quem eram meus amigos. Ela, às vezes, fazia um almoço lá em casa para os meus amigos irem. E meus amigos chamavam ela de tia ou tia e tal. Aí sabe o que aconteceu? Então, como eu disse, eu não tenho essa experiência de ser pai de jovem, mas eu olho o exemplo dela e fiquei pensando, olha que estrategista, né? Conhece meus amigos, aí meus amigos, poxa, sua mãe é legal demais e tal. Como é que eu podia ser rebelde ou falar mal dessa mulher para os meus amigos se os meus amigos eram fã dela? Olha estrategista, né? Então, eu não tive motivo nenhum para ser aquele adolescente e tal, que não respeitava ela, porque os meus amigos eram fã dela, né, nesse aspecto. Uhum. E ela não quebrava princípios para ser legal. Isso aí é um outro detalhe. A gente acha que para agradar o jovem, tá, a gente tem que quebrar os princípios e deixar ele fazer o que ele quer. Não, não é isso. Ele quer que você seja amigo dele, próximo, mas continua exercendo a sua autoridade de pai, de mãe, né, de líder. É possível manter as duas coisas, ser amigo e, ao mesmo tempo, responsável, né, sem quebrar princípios. Então, hoje, eu diria que é isso aí, é tentar ser amigo dos amigos, é conhecer, perguntar, perguntar, filho, e aí, tá gostando de alguém, filho? Lembra que a gente falou aqui no programa sobre as ansiedades? Então, vai por esse caminho, tenta descobrir. Conta caso da tua infância para ele. Quando eu tinha sua idade, eu gostei de uma moça e deu certo, deu errado, tomei fora. Então, ele vai... uma das coisas que eu faço no Instagram é isso, eu conto história, eu brinco com minha esposa, que às vezes a gente quer ser o perfeito, né? Nunca passei por isso, ou não tenho problemas nessa área. E quanto mais humano você é para o jovem, mais ele vai olhar para você e vai falar assim, então ele é igual a mim.
né? Então eu posso confiar nele, porque ele é parecido comigo, olha só, ele enfrenta os mesmos problemas, ele viveu a mesma coisa. Então eu acho que o caminho é esse aí, tentar conversar. Aí eu, assim, né, eu tô aqui, volto a dizer, né, quem é pai de jovem tem para me ensinar, e não ao contrário, eu tenho que aprender com esse pai. Mas por conta da minha mãe, eu tento fazer a mesma coisa com os meus filhos. Eu sento lá na cama deles e começo a contar a história. Na minha época, papai, hoje eles têm 10 anos, então tá na fase do futebol, aqui com os amiguinhos. Aí eu conto minha história de futebol. Que eu jogava na rua e tal. Eu vejo que na mente deles, eles imaginam como se eu estivesse no estádio, né? Conta a história. Mas aí você vai criando laços. Então hoje, seu filho é jovem, conta suas histórias de jovem, senta com ele, come com ele, e eu acho que é um caminho para a gente tentar evitar essas estatísticas, né, que deixam o coração da gente tão triste, né? Verdade. Volto a dizer, nós não temos a fórmula perfeita, porque até mesmo no céu houve rebelião, sendo Deus perfeito, quanto mais nesse mundo, né? O pai pode ser perfeito e ainda assim é possível o filho ir para um outro caminho. Os pais não têm que se condenar nem se culpar por isso, mas é da partir do momento que você tem consciência que o Espírito Santo tem que tocar no teu coração para dizer assim, olha, a partir de hoje eu entendi, então tenta correr atrás, é falar eu te amo se você não costumava falar, é conversar se você não costumava, entendeu? Se expõe um pouquinho para ele entender que você viveu as mesmas coisas que ele vive, e por aí vai, e Deus vai dando sabedoria, né? Amém. O pastor Gustavo Marques tem lá, né, o Instagram, vai estar aqui no link da descrição, né? Eu quero aproveitar esses minutinhos finais. Pastor, matar no videogame é pecado? Eu vou começar as perguntas, olha. Olha, essa pergunta foi feita lá, né? Foi feita lá no Instagram. Eu falei, olha, gente, não é possível, né? Matar. Tem cada tipo de jogo. Eu acho que o vício, né? Aí acho que se torna pecado. Mas o joguinho ali eu não vejo como uma responsabilidade. Você vai ser responsabilizado penalmente por aquilo, não. Agora, é claro, né? O jogo de matança, sangue e tal, aí você acaba se alimentando de coisa que vai te prejudicar, né? E acabar levando seus pensamentos para o pecado, né? Uma coisa leva a outra, mas não a coisa em si, eu acho que... Até porque tem um jogo de tiro mesmo, de sangue, que aí eu acho que isso aí o cristão não tem que mexer. Mas tem um joguinho na minha época, era o Mario. O Mario Conheço. Mario que matava, não deixava de matar a tartaruga, então tá matando de todo jeito. É verdade. Outra perguntinha, pastor. É pecado prender o passarinho na gaiola? Essa pergunta apareceu lá também, gente. Então, a gente não tem base bíblica para dizer que é pecado. A minha resposta foi até assim, olha, eu não concordo, eu acho maldade fazer isso com o passarinho, prender ele numa gaiola, opinião minha, mas biblicamente a gente não tem base para isso, né? Até porque se vendia passarinhos lá no tempo do santuário também, né? Do tabernáculo, para sacrifício. Aí eu até disse na resposta assim, se é pecado prender um passarinho, é pecado prender um peixinho no aquário também, porque o passarinho é para o céu, o peixinho é para o mar, não é para ficar ali. É verdade. Não é verdade? Nunca tinha pensado para esse lado. Passarinho foi feito para o céu, aí o peixe não foi feito para o mar, não, então você tinha que deixar ele no mar também. Agora, o ideal é que os animais vivam livres, né? Deus criou para eles serem livres. Agora, teologicamente, um texto que afirma que é pecado, a gente não tem. E, pastor, né, muito focado no relacionamento, e qual é a melhor cantada para poder chavecar, né, a varoa? Rapaz, agora você me pegou, hein? Ó, deixa eu ver se eu lembro de alguma que eu usei lá. São tantas. São tantas cantadas, gente. Olha, eu lembro que tinha uma assim... Não, outro dia eu fiz uma para a esposa, como é que foi? Eu lembrei de uma, que é assim, ó, agora eu não vou lembrar o salmo, mas tem um verso que diz assim, que me chama de justiça
que eu te chamo de paz. Sabe por quê? Porque a justiça e a paz se beijarão. Tem um salmo assim. Então tem muita cantada engraçada que o pessoal gosta também. De vez em quando a gente faz uma. Agora, pastor, teve aquela que foi difícil responder, o senhor nem colocou lá, assim, tipo, pesada mesmo, assim. Mas será que um pastor vai receber mensagem pesada, Cláudio? Não sei, Ninguém né? vai fazer isso não, As Cláudio. pessoas perguntam, por exemplo, assim... Não, melhor não, Cláudio. Eu tenho minha namorada, mas quero pegar outra. É pecado? Não, tem de tudo. Pior que o pessoal sabe que a gente não vai publicar, não sabe, né? Mas o pessoal pergunta de tudo, gente. Tem coisa que eu não consigo colocar lá, por quê? Eu tenho um público de criança ali também. O Instagram mostra pra gente, né, a idade média, né? E eu tenho um percentual é pequeno, mas tem de 13, de 12 anos. Então tem pergunta que eu até poderia responder no encontro de casais, no encontro de família, mas eu não coloco porque é muito fora da faixa etária. É fora da curva, né, pastor? Para responder ali, não que a gente não teria uma resposta bíblica, tem, mas acaba que vai entrar em intimidade, em coisas assim, de assuntos muito, muito pesados para a idade. E eu que achava que o povo não mandava pro pastor, hein? Eu imagino, né? A gente brinca, né? Mas a gente vê cada uma que só Jesus, só Jesus. Agora, eu gostei foi da resposta do João Vitor outro dia, sobre submissão no casamento. Ele deixou a gente numa situação. Quem manda é isso? Esses meninos aqui, eles são aliados com a mãe, então eu tenho que... Não, e pior que eles gostam de uma piada também, né? Quando dá oportunidade para eles gostam de responder. Hoje o meu pequeno também, o Gabriel, tá, pai, tem aí pergunta para eu responder? Eu falei, filho, hoje não tem de criança não, tem mais de adulto aqui, mas eu vou escolher uma aqui para você. E da submissão eu falei, o que é submissão? Eu falei, o que você acha de submissão? Ele, o que é submissão? Eu falei, é quando alguém lidera, né? Quando um permite que o outro assuma determinada posição, funções, né? De liderar. Aí brinquei, né? De liderar, de assumir responsabilidade, de estar à frente. Aí ele falou, igual a mamãe, né, pai? Eu falei, Foi bem isso. Aí como, né? Vai fazer o quê, pastor? Não tem jeito. Pastor, né? Minha mãe gosta. Segue lá o pastor Gustavo. Como acha no Instagram, pastor? Fala pra gente. É @PRGustavo _ que é aquele tracinho embaixo, né? JA. Então, @PRGustavo _ JA. Gente, vocês vão se divertir, porque eu me divirto. Quando eu vejo publicação nova lá, eu tenho que parar para me ouvir. Pastor, quero aproveitar, a gente está indo aqui já para o finalzinho, né, desse nosso bate-papo, agradecer o senhor, mas gostaria que o senhor deixasse uma palavra, né, direcionada ao jovem que está assistindo a gente, o jovem que de repente está com problema sentimental, né, problema financeiro, que quer ter um dinheiro para ir no cinema com a gata, né, tá meio complicado, tá meio em dúvida, né, para que lado vai, né, espiritualmente falando, em rápidas palavras, uma mensagem aí para esse jovem que acompanha a gente. Tá, eu só vou deixar um texto aqui, que é um texto de praxe aqui para o jovem, né? Que é o texto de 1 João 2,14, que diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e em vocês permanece a palavra de Deus, e vocês já venceram o maligno. Eu diria para o jovem assim, seja forte. É possível vencer as tentações. Claro, nós não vamos alcançar uma perfeição, mas é possível vencer as tentações e passar por essa fase agradando a Deus. E tem uma frase, eu quero deixar essa frase aqui para terminar, que eu digo muito para o jovem, é o seguinte: a infidelidade, ela traz benefícios a curto prazo, mas a longo prazo você colhe consequências terríveis. Já a fidelidade pode trazer problemas agora, a curto prazo, mas a longo prazo você vai colher os benefícios da sua fidelidade a Deus. Então, vale a pena ser fiel hoje, porque amanhã, jovem, você vai colher grandes bênçãos e grandes recompensas, porque Deus honra aquele que é fiel. Que Deus abençoe.
cada um dos nossos jovens. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado por ter aceito esse convite, ter participado aqui com a gente, né? Que Deus continue abençoando, né, o ministério do Senhor. Volte outras vezes, né? Muito bom a gente bater um papo aqui. Desculpa, né, o horário, mas é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui no nosso programa Palavra de Vida aqui, tá bom? Eu que agradeço, obrigado pelo carinho, por acompanhar lá no Instagram também. E que Deus abençoe esse ministério de vocês, a vida de vocês aí nos Estados Unidos, o ministério, e que essa palavra de vida continue alcançando mais e mais para a honra e glória de Jesus. Amém. Um beijo no coração dessa família linda. Um beijo no meu Rio de Janeiro, que continua lindo. Né? E muito obrigado, né, pelos carinhos, pela atenção que o senhor dedicou para a gente aqui. Que Deus abençoe o senhor rico e poderosamente, tá bom? Amém. Muito obrigado. Vocês também. Forte abraço, pastor. Obrigado, hein? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então, conversamos com o pastor Gustavo Marques aqui no nosso programa Palavra de Vida. Que bênção pura sem mistura, hein? Bênção pura sem mistura, porque... Ainda bem que eu que mando aqui no pedaço. Aí eu vou ter que concordar com o João Vitor. Júnior, vem gritar, é a mamãe, Júnior. Né? Mas, olha, um programa edificante, né, gente? Aonde hoje uma grande preocupação nossa é realmente com a base da família, né? Com os valores da família. Nós sempre falamos, terminamos o programa dizendo a família é tudo, porque nós acreditamos e confiamos que a família é tudo, que é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. E hoje uma das coisas que traz muitos conflitos, né? Realmente é na criação dos filhos. Hoje nós temos grandes dificuldades nessa área de como lidar. Foram tiradas algumas coisas que antigamente era comum, como corrigir seu filho, como poder, né, disciplinar. Hoje já não é mais da mesma forma que antes. E tantas outras coisas como nós conversamos aqui. E realmente foi um programa muito edificante. Espero que tenha edificado a sua vida. Jovem, você é forte, você pode, você é vencedor. E não tem nada melhor do que poder ouvir palavras, né, que faça transbordar o nosso coração e fazer a gente confiar nessa palavra. Muito obrigado, pastor Gustavo Marques. Muito obrigado por você estar aí do outro lado acompanhando o programa Palavra de Vida. É feito com muito carinho para você. Você já se inscreveu? Não? Vá lá, se inscreva, dá aquela curtida e ajude compartilhando. Leve esperança a outras pessoas. Amém. Às vezes tem alguém que você nem imagina que está esperando uma palavra de vida. Amém. E você pode aí do outro lado nos ajudar a levar essa palavra de vida. Cláudio, acabou, né? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre. A família é tudo. Bye!